Pessoal, boa noite. Eu sou o professor Marcos Leandro, ou Leandro, como alguns chamam, ou Marcos, como outros chamam, e nós vamos dar sequência às aulas. Vamos para a aula 5. Eu gostaria muito que vocês me encaminhassem as dúvidas. Pode perguntar no privado, pode perguntar no grupo, que eu estou à disposição de vocês, tá? A aula 5 é um pouquinho maior que a aula 4, ok? Hoje é dia 10 de setembro de 2020 e lá vamos nós. O capítulo 5, ele vai falar das fontes de direito. De onde que surge o direito? E outra, como que ele nasce e vem fazer parte do nosso cotidiano? Pois bem, há duas hipóteses. Acompanhe aí na apostila de vocês. Página 37. Primeiro, do ponto de vista da sociologia jurídica. Como assim? Ele passa a fazer parte do nosso meio. É o que é dito como norma, como fenômeno social. Já a norma jurídica envolve a formação de leis e todos os seus trâmites. Apresenta o projeto, vota aquele projeto de lei. Às vezes ele precisa passar por uma revisão. Aí tem a votação, promulgação, pode ter o veto, são os vários trâmites. Então ele nasce do ponto de vista da sociologia jurídica e do ponto de vista jurídico. E de onde vem a necessidade de se criar normas jurídicas? Vem da própria necessidade humana. Com o passar do tempo, vão surgindo novos valores, novos direitos a se preservar. E destes nascem as novas normas jurídicas. Por exemplo, pouco tempo atrás, as pessoas fumavam em qualquer lugar, até em avião. Camada de ozônio, as pessoas poluíam sem quaisquer preocupações. Os índices de tóxicos utilizados em produtos químicos. Esses exemplos e outros retratam as novas necessidades, ou seja, valores e direitos a se preservar, e daí afloram, nascem novas normas jurídicas. Qual a diferença entre um fato e um fato jurídico? Um fato é qualquer coisa, qualquer acontecimento. Só que nem todo acontecimento é relevante para o direito. Isso aqui, derrubo, foi um fato, mas não foi um fato que trouxe relevância para o direito. Já o fato jurídico é todo fato humano ou natural capaz de criar, conservar, modificar ou extinguir relações ou situações jurídicas. Os fatos que são relevantes e produzem efeitos na seara jurídica são os fatos jurídicos. Exemplo, nascimento. Você nasce, tem toda a produção de efeitos jurídicos. A morte. E como que se classifica o fato jurídico? Primeiro, fato aquisitivo. É todo aquele que cria o direito. Por exemplo, um nascimento de uma pessoa. Por exemplo, você tem um terreno num lugar e tem um terremoto. Aquele terremoto junta terra no seu terreno. É um direito aquisitivo. Você adquiriu o terreno por força da natureza. Fato extintivo é o que extingue o direito. Por exemplo, a morte. Ou, por exemplo, quando um contrato acaba. Acabou o direito. Você contratou uma pessoa para trabalhar por 3 dias, deu o 3º dia, acabou. Fato conservativo. Conserva o direito. Por exemplo, uma pessoa está devendo para outra, ela começa a vender os seus bens, aí o outro entra com uma ação cautelar para impedir que ela venda. Isso é um fato conservativo. E o fato humano? Como o próprio nome diz, são fatos que produzem efeitos jurídicos feitos pelo homem. Podem ser lícitos ou ilícitos. Lícitos quando eles ocorrem de acordo com a lei. Quando uma pessoa nasce, você faz o registro civil. Quando você faz um contrato de compra e venda, de acordo com a lei. Quando você faz uma doação. Quando é emitida uma certidão de óbito. Os fatos ilícitos são contra a lei. Melhor dizendo, são contra o ordenamento jurídico, cujos os efeitos não derivam da lei. Por exemplo, jogo do bicho, briga de galo, dirigir o carro em alta velocidade.
Seguindo a apostila de vocês, ela fala em fato natural. O fato natural se divide em ordinário e extraordinário. Ordinário significa coisas que acontecem ordinariamente, cotidianamente. O próprio exemplo do nascimento e o exemplo da morte. Lembrando que eles estão aqui classificados porque eles influem no direito. Eles criam, extinguem, modificam alguma relação jurídica. E os extraordinários, como o próprio nome diz, extra, fora do ordinário, fora do normal. Enchentes, furacões, tornados. O próprio Covid pode ser um fato jurídico extraordinário. Covid criou várias relações jurídicas que não estavam previstas. Aulas virtuais, a questão do saque pelo governo. E o fato humano, como o próprio nome diz, são fatos que produzem efeitos jurídicos feitos pelo homem. Podem ser lícitos ou ilícitos. Lícitos quando eles ocorrem de acordo com a lei. Quando uma pessoa nasce, você faz o registro civil. Quando você faz um contrato de compra e venda, de acordo com a lei. Quando você faz uma doação. Quando é emitida uma certidão de óbito. Os fatos ilícitos são contra a lei. Melhor dizendo, são contra o ordenamento jurídico, cujos os efeitos não derivam da lei. Por exemplo, jogo do bicho, briga de galo, dirigir o carro em alta velocidade. O item 5.3 vai falar da divisão das fontes do direito. E aí eu quero que vocês vejam na apostila de vocês, página 39. Na página 39 tem um gráfico. Eu vou falar de cada item deste gráfico. Começando pelas fontes materiais do direito. As fontes materiais são a própria origem do direito. Produzem o direito e consideram os próprios fatos e fenômenos sociais, que farão surgir novos valores a serem tutelados pelos direitos. Dito de outra forma, o legislador ele pega aqueles assuntos que ele considera mais relevantes e traz para dentro do direito. Agora, importante, não são ainda o direito pronto. São apenas fatos que orientam a formação do direito, ok? Fontes formais são os meios ou a forma pelas quais o direito formal se manifesta. O direito positivo se manifesta, o direito que está escrito, que está positivado. E são divididos em fontes formais estatais, emitidas pelo Estado. E lembrando que Estado aqui tem o mesmo sentido de União, Estado, Distrito Federal e município. E que manifestação é essa? Ora, através da Constituição, através das leis ordinárias, leis complementares, medidas provisórias, decreto, regulamento, portaria, isso é o que a gente viu em aulas passadas. É assim que ele se manifesta, através dessas fontes formais. Fontes formais e estatais. Quais os órgãos legiferantes que podem legislar? Quais os órgãos que a própria Constituição diz que podem editar leis? Resposta: normalmente o legislativo ou o executivo. No entanto, a própria Constituição diz que tem casos em que o judiciário legisla. Quer ver? Vamos ver. O legislativo, quando elabora as leis. Por exemplo, o Código Tributário Nacional. O Poder Executivo, excepcionalmente, elabora as leis. Como, por exemplo, quando emite as medidas provisórias. E o Poder Judiciário, quando ele elabora uma jurisprudência. Ou ainda, quando ele elabora o seu próprio regimento interno. Isso é uma competência emanada da Constituição Federal. Fontes formais não estatais, aquelas que saem do povo e não dos órgãos do Estado, não do Estado propriamente dito, são a doutrina e os costumes. A fonte doutrinária é quando aquele autor desenvolve aquele determinado assunto. Aí, por exemplo, o juiz se depara, o julgador em geral, se depara com aquele assunto, ele não vê na lei, não vê em nenhuma outra fonte. Ele, aquele autor escreveu sobre aquele assunto. Ele vai lá e pega de consulta. É uma fonte doutrinária. Outra fonte são os costumes. São consagrados pela própria sociedade.
A própria sociedade é fonte. Por exemplo, o cheque. O cheque, pela lei, é para ser uma ordem de pagamento à vista. No entanto, o costume é de que seja uma ordem de pagamento a prazo. E a pessoa ainda bota, é bom para dia tal. Fontes supraestatais. São fontes que estão acima do Estado, transcendem o Estado. Para que serve? Para uma boa convivência com países estrangeiros, bem como para regulamentar diversas matérias do direito, como direito tributário, direito penal e etc. Exemplo, o TPI, Tribunal Penal Internacional, que trata dos assuntos criminais do mundo todinho. Já o direito tributário internacional ocorre quando há o conflito de residência. Por exemplo, aquele tributo foi num país tal ou num país tal. Então, o direito tributário internacional cria critérios para dizer de quem é a competência. Além disso, há os tratados, os acordos, as convenções internacionais, que o Brasil se reúne com outros países e busca regulamentar tal assunto.